Olá! O segredo da longevidade, de Dr. Ricardo Leme. Você lembra quando tiver um pensamento feliz? Como sentiu seu corpo? Quando nasce o neném, a mãe com sentimento de amor incondicional sente alegria e gratidão, o que faz transbordar leite do seu seio. Ao contrário, se discutir com alguém fica tensa, com raiva ou triste, as glândulas mamárias se contraem, bloqueando a saída do leite. E acontecendo repetidamente, a mama endurece progressivamente e fica com uma doença chamada mastite. Contudo, é mais fácil tomar um medicamento para aliviar a dor do que compreender a mensagem que o organismo está sinalizando. Somos imediatistas e tratamos apenas as consequências, deixando de buscar a verdadeira origem da doença. No hino X dos hinos sagrados temos: o sofrimento vem do seu próprio espírito. Devem ter rancor de si mesmos. Embora seja a doença um fato penoso, não há quem tenha conhecido a sua origem. Até o presente momento, todos igualmente não conheciam a origem das doenças. Desta vez foi revelada a origem das doenças, e ela está no espírito. Do ponto de vista médico, o corpo humano possui a função básica de manter o equilíbrio do organismo diante de todos os estímulos exteriores e interiores. Isso é, acontece através da livre circulação de energia no organismo, através das trocas contínuas entre o corpo e o meio ambiente. Esse fluxo contínuo de energia é que nos mantém vivos. Quando a circulação de energia ocorre de maneira inadequada, surgem as doenças. O corpo sinaliza com antecedência o desequilíbrio através de pequenas alterações funcionais sem substrato físico. A não valorização desses sinais e a manutenção do padrão de vida faz as alterações físico-químicas se cronificarem e se solidificarem até atingirem o corpo físico. A doença passa a se expressar em algum órgão ou víscera, acompanhada de padrões mentais e emocionais bem determinados. Saúde e doença são aspectos de um mesmo movimento. Através do desequilíbrio, atingimos um novo equilíbrio, uma nova frequência e um novo patamar energético. No período de transição para este novo padrão, vivencia-se a doença. Ela não é considerada como algo estranho muitas vezes. Através da doença é que alcançamos a saúde. Verifica-se com certa frequência que pacientes com doenças graves ou terminais relatos de estarem vivendo melhor, de forma mais saudável, a partir do momento que se conscientizaram do seu comportamento doente. Para vivermos em harmonia, precisamos ter flexibilidade e disposição para um grande número de opções de interação com o meio ambiente. Sem flexibilidade não há equilíbrio. Períodos de saúde precária são estágios naturais na interação contínua entre os indivíduos e o meio ambiente em que ele está inserido. Estar em desequilíbrio significa passar por fases temporárias de doenças, nas quais se pode aprender a crescer e evoluir. A doença é uma oportunidade para a introspecção. A função básica do terapeuta está em espelhar a verdade para o paciente, ajudá-lo a desenvolver uma consciência do processo de vida e dos mecanismos que se criam para gerar a doença. Também ajudá-lo a entrar em sintonia com os próprios recursos de cura, possibilitando o resgate da autoestima, aceitação, perdão e gratidão. O organismo doente está envolvido no aparecimento, no desenvolvimento e na cura da sua doença. O ser humano pode se fixar na doença e mesmo obter com ela benefícios, mas pode, principalmente pela doença, exprimir tendências profundas. O corpo relata, fala, descarrega e protesta através do seu próprio adoecimento.
é sempre uma forma de o organismo expressar conflitos profundos. Os distúrbios digestivos, por exemplo, são muitas vezes expressões de conflitos entre o reter e o expelir, entre o desejo e a necessidade. Poderíamos, entre outras coisas, dizer que a doença é passagem e transformação e, acima de tudo, tem um sentido muito pessoal a cada momento, para cada indivíduo. É uma entrada para uma outra realidade, como um sonho. Ela pode ter inúmeras leituras para cada um. A oração e a meditação são práticas que podem ajudar nesse processo. Porém, nem sempre é possível explicar tudo. Há muitas coisas misteriosas na vida e decifrá-las está além do nosso alcance, a despeito de qualquer esforço. Entretanto, se formos humildes e confiantes, precisamos acreditar que em tudo existe o amor divino. Com certeza existe. Ou seja, as doenças são manifestações do amor divino para incentivar a reforma e acelerar a evolução espiritual e interior de cada um. A nossa essência sempre nos mostrará o que é possível. E quanto ao que permanecer, nos guiará ou ajudará a acolher e reverenciar o desígnio divino. Ser feliz, a sublime missão. Não podemos fugir ou pensar que a causa está em outras pessoas ou fatos. Devemos trabalhar o sentimento para mudarmos a maneira de refletir e buscar o verdadeiro significado da vida, e assim aproximar-nos um pouco mais da intenção de Deus. Porém, sabemos perfeitamente que a realidade não é tão simples assim. Que existe uma grande dificuldade para aceitarmos tudo com alegria e sinceridade, principalmente nos fatos que consideramos negativos em nossa vida. Seja no que for, não existem dores nem doenças em absoluto. São a instância e orientação de Deus. Segundo a doutrina de Tenrikyo, este mundo era um mar de lama e Deus, Parens, criou os seres humanos por desejar ver e viver alegre e feliz, renascendo 8.008 vezes, passando por todos os graus de existência. Aprendi no curso de formação espiritual que a evolução da macaca para o homem, que é uma diferença sutil, foi o último grande retoque de Deus Parens, uma bênção. Em um vídeo de experiência feito com chimpanzés na Universidade de Kyoto, os cientistas concluíram que só o homem consegue rir e viver ajudando-se mutuamente, coisas que os chimpanzés são incapazes. A causa da doença está no sentimento. Essa frase ficou popular na década de 70 com a impressionante pesquisa sobre a influência da mente na evolução do câncer, feito pelo psiquiatra David Spiegel, professor da Universidade de Stanford. As pacientes que se reuniram com os grupos de apoio sociais se mostraram mais alegres, otimistas e menos ansiosas, deprimidas e com menor uso de remédios para combater a dor. E esses pacientes viveram o dobro dos que somente receberam o tratamento convencional. Nas reuniões de 90 minutos semanais, 50 sessões por ano, cada paciente pode expressar os seus sentimentos e tinham com quem compartilhar as dores, ouvindo-as com o coração. A ministração do Suzuki, a oração, a orientação e a palavra amiga fazem grande diferença para aliviarem o sofrimento das pessoas. O neurocientista Grafman analisou o cérebro de 40 pessoas religiosas e não religiosas, enquanto liam frases que confirmavam ou confrontavam a crença com Deus. Usando imagens do cérebro, mostraram que em longo prazo há alterações no lobo frontal e no sistema límbico, áreas ligadas às emoções.
descobriu que as partes ativadas durante a leitura de frases relacionadas à fé eram quase as mesmas usadas para entender as emoções e as intenções de outras pessoas. O Centro para Estudos da Religião, Espiritualidade e Saúde da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, analisou o efeito da oração em 4.000 pessoas com mais de 65 anos e concluiu que os fiéis apresentam sistema imunológico melhor e, consequentemente, com um índice de mortalidade 46% menor do que o grupo que não reza. A ciência sem religião é claudicante e a religião sem ciência é cega. Albert Einstein. As revelações de Einstein podem ter sido o passo inicial facilitador da aproximação do mundo científico com a religião. Vários pesquisadores têm tentado mensurar e provar o efeito da fé e oração. Alguns chamam de misteriosos estes resultados. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Louis Pasteur. Acredito que são bem aceitos para quem tem o espírito de devoção sincera a Deus parens. Luz